pessoal, estamos de volta aqui, dando continuidade à nossa disciplina de Direito Administrativo e Direito e Organização Administrativa da Universidade de São Paulo, no nosso curso de Gestão de Políticas Públicas. Hoje a gente recebe um convidado muito especial, professor aposentado da FAO-USP, professor Lúcio Gomes Machado, que vai conversar conosco sobre planejamento urbano e sobre plano diretor. Antes de eu passar a palavra para o professor Lúcio, para que ele próprio se apresente para vocês, eu gostaria de ler um pequeno texto que introduz uma outra entrevista que vai acontecer também na cidade de Aracaju, a minha cidade natal, que essa entrevista vai ser feita pelo médico sanitarista Antônio Samarone, sobre planejamento urbano. E ele fez um texto bem interessante, contando um pouquinho da história de Aracaju. É com esse texto que eu introduzo a nossa conversa, porque esse texto poderia ser a história de muitas cidades do Brasil. E o Antônio Samarone, ele fala, em 1970, Aracaju limitava-se ao quadrado Pirro, Aribé, 18 do Forte e Bairro América. Explosão urbana acompanhou as chegadas da Petrobras e da Universidade Federal de Sergipe. Primeiro Código de Urbanismo é de 1966. Antes da década de 1960, as prioridades urbanas de Aracaju eram voltadas para drenagem de alagados e grandes aterros. Uma cidade cortada por rios, lagoas, riachos, mangues e apicuns. Uma grande restinga cercada de dunas para se viabilizar como espaço urbano, destruiu o meio ambiente natural. Foi a guerra contra os mosquitos que impulsionou Aracaju, uma cidade em busca de salubridade. 18 canais foram construídos. A Sultona de Águas, construída num baixio ao nível do mar, precisa de saneamento básico. Aracaju é um grande aterro embelezado, obras dos sergipanos, dizia o mestre Luiz Antônio Barreto. Nesse período bucólico do Aracaju, destacam-se como prefeitos José Conrado de Araújo, Godofredo Diniz. Conrado iniciou a expansão da cidade para a Zona Oeste e criou uma rede municipal de ensino. Godofredo expandiu a cidade para a Atalaia. Aracaju se movimentava por bondes e combis, uma doce província. Os meninos jogavam bola nas ruas e apicuns e batiam perna no Parque Teófilo Dantas. A farda do Colégio Ateneu era um distintivo de orgulho. A Castanhinha era um refúgio boêmio. A Iara sorveteria e boate e o Cacique Chá, um restaurante de luxo. Seu João imperava no parque com a sua barraca de cachorro-quente. Tudo isso já foi contado por Murilo Melins, o memorialista de Aracaju. O primeiro conjunto habitacional do Aracaju, o Agamenon Magalhães, foi construído por razões sanitárias. A remoção dos moradores do Curral e da Ilha das Cobras, onde funcionava o Baixo Meretrício. O desmanche do Morro do Bonfim tirou o quadrado do Pirro do isolamento e permitiu a construção da rodoviária Luiz Garcia, a velha rodoviária. A Cordilheira de Dunas, margeando a Avenida Pedro Calazans, ainda pode ser observada na ladeira da Rua São Cristóvão. O vasto apicum do fundo do Batistão, Japãozinho, que avançava até a igreja de São José, foi religiosamente aterrado. No local surgiu o primeiro empreendimento habitacional privado do Aracaju, um conjunto de casas construído por João Alves, o pai. Depois de 1964, Aracaju foi governada por técnicos nomeados, Aloísio Campos, Gileno Lima, até a nomeação do engenheiro João Alves Filho, de 1975 a 1979, que depois entrou na política. Nesse período, o urbanista Rubens Chaves foi o grande sonhador de Aracaju com qualidade de vida. Durante a primeira gestão de João Alves Filho na prefeitura de Aracaju, de 75 a 79, a cidade foi rasgada em seus limites, abriu-se avenidas e corredores, montou-se um sistema de transporte coletivo, a cidade foi preparada para o mercado imobiliário.
Antes da redemocratização, Heráclito Hollenberg, de 79 a 85, é nomeado prefeito de Aracaju, seguindo um caminho contrário, deixando a política para assumir a gestão. Deu continuidade às mudanças iniciadas por João Alves. Antes da redemocratização, governou Aracaju num breve período, mas com grande intensidade, José Carlos Teixeira. A partir de 1985, com o retorno das eleições diretas para prefeito das capitais, Aracaju tomou outro rumo que vamos saber, né, nessa live que ele fará com o arquiteto e urbanista Wellington Costa. Como nasceu e morreu o primeiro plano diretor de Aracaju? Desde 1985, há 35 anos, o mesmo grupo político comanda a cidade com breve intervalo. O que aconteceu com Aracaju nos últimos 35 anos? Se transformou numa capital comandada pelo mercado imobiliário, sem planejamento urbano? E agora, para onde vai Aracaju nos próximos 50 anos? Esse é um texto que introduz a live que será feita por esse médico sanitarista Samarone, mas ele me chamou muito a atenção porque conta a história de uma pequena capital, a capital do menor estado do país. Mas ela pode ser uma réplica de muitas cidades. É sobre planejamento urbano que a gente quer conversar hoje com você, professor Lúcio. E antes de começarmos, eu queria que você se apresentasse para os nossos alunos e para os gestores que irão assistir essa aula. Quem é Lúcio Gomes Machado? Veja só, hein? Bom, Ana Carla, eu agradeço muito essa oportunidade de falar com você, de conversar sobre esse assunto, que é importantíssimo, né? Eu sou um arquiteto formado em 1969 no Mackenzie, e a partir de 72 até agora há pouco, 2005, eu dei aulas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no Departamento de História, ministrando, sobretudo, disciplinas sobre História da Arquitetura e História do Design e História da Técnica. Nessa mesma universidade, eu fiz meu mestrado e meu doutorado. E, paralelamente a isso, eu nunca fui dedicação exclusiva, eu mantenho um escritório de arquitetura que também fez alguns trabalhos na área de urbanismo. E, portanto, estou aqui para a gente começar essa conversa. Se você me permite, eu acho que você tem toda a razão de ter colocado esse texto, que ele é muito elucidativo, porque ele é o retrato do Brasil. A quase totalidade das cidades ocorreu, nessa quase totalidade das cidades, ocorreu alguma coisa semelhante em boa parte da história que você contou da urbanização de Aracaju. O fenômeno urbano no Brasil, da urbanização acelerada, ele é muito recente. Ele data mais ou menos da metade do século XX, onde se acelerou enormemente a urbanização. O Brasil, nessa época, era predominantemente rural, e hoje ele é quase totalmente urbano, em termos de demografia, em termos de quantidade de pessoas morando, onde estão a maior parte das pessoas morando. Então, a questão das cidades no Brasil é uma coisa muito candente e é muito importante que se formem gestores qualificados para essa gestão. Esse gestor, claro, ele não vai resolver o problema, mas ele vai gerir o problema e, portanto, vai ter que lançar mão de uma quantidade muito grande de especialistas nas mais variadas áreas. Nós estamos vendo nessa história de Aracaju a intervenção de um sanitarista e a intervenção de um urbanista, que já é um primeiro casamento muito bom. Eu gostaria de começar essa conversa dando um pequeno retrospecto de onde veio essa questão de planejamento urbano. A rigor, também é uma coisa relativamente recente, como atividade profissional formal na história do mundo. É claro que desde 5.000 anos atrás, quando houve uma maior urbanização da humanidade, alguém fazia uma gestão da localização das habitações, dos locais de trabalho, das vias, acesso, defesa da cidade e assim por diante.
mas a gente pode colocar como pontos mais recentes no Renascimento, onde a questão do desenho da cidade estava muito vinculada a uma questão formal de traçado de ruas com determinadas proporções, de volume de construções com uma determinada proporção e da desenho da fortificação de muitas das cidades. Algumas delas a gente existem até hoje na Europa, é muito fácil de se ver isso. No entanto, o que está mais perto da gente, que foi muito marcante, foi durante a Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, houve um fenômeno de inchaço das cidades, né? A gente sabe que uma das características da Revolução Industrial é de que as fábricas deixaram de ficar localizadas onde a energia estava, que era fundamentalmente junto aos cursos d'água, e passou a ser localizada onde havia uma condição de implantação das fábricas mais adequadas para os donos das fábricas. E ela é independente da produção de energia, da localização da produção de energia, porque a máquina a vapor era a grande força de trabalho, a grande força fornecedora de energia, e tendo carvão transportado, se podia fazer fabricação em qualquer lugar. E essas fábricas se localizaram em cidades e atraíram uma quantidade muito grande de mão de obra que estava dispersa no campo. Se a gente pega o modelo inglês, era a questão da indústria têxtil, onde cada camponês fatinha seu tear com uma atividade complementar da atividade agrícola durante o inverno, que era impossível ter. E esses artesãos acabaram abandonando o mundo rural e indo para o mundo urbano, e onde foi criada uma verdadeira multidão que não tinha onde morar. E logo começou a se fazer habitações da maneira mais precária possível para abrigar esse pessoal, seja habitações feitas por empreendedores, seja autoconstrução, muito parecido como a gente conhece, infelizmente, até hoje, né? E, num determinado momento, a concentração de gente era tão grande que a transmissão de doenças foi enorme. E a transmissão de doenças, vocês sabem que ela é completamente democrática, ela não escolhe rico ou pobre, ela pega todo mundo. Na hora que começou a afetar a classe dominante, houve um interesse em dar um disciplinamento ao espaço urbano, a como construir, a como ter padrões de higiene nas habitações e assim por diante. Essa é a origem do planejamento urbano moderno. É claro que, a partir de um dado muito objetivo, funcional, que é saneamento, foram sendo acrescidos dados culturais de forma, de intenção de cidade como, às vezes, com um espaço monumental, às vezes com um espaço enriquecido de uma maneira ou de outra, com a implantação de eixos monumentais, de grandes avenidas, de parques, de praças, etc. Tudo isso, a rigor, estava também vinculado, de certo modo, a uma visão de higiene, né? Na medida em que começou a se valorizar naquela época a ideia de que a ventilação era importante, que a insolação era importante, e que o tamanho dos ambientes das casas era importante. Isso tudo gera a cidade. A gente nunca pode esquecer que não existe cidade sem as edificações e não existe edificações que não levem em conta aonde ela vai ser implantada, seja numa cidade planejada do zero, seja numa cidade que tem a sua história e que vai ocupar espaços ainda vagos ou espaços que eram ocupados por outra edificação, né? Então, há um vínculo entre uma coisa e outra. Isso evoluiu até digamos, começo do século XX, onde há no fim do século XIX, melhor dizendo, ainda, onde há uma série de tentativas de imaginar-se cidades ideais.
alguns movimentos políticos, sobretudo o que se chama de socialismo utópico, contagiou até grandes empresários que resolveram implantar junto às suas fábricas grandes conjuntos habitacionais que permitiam, primeiro, que os operários tivessem muita facilidade de acesso à fábrica. Dois, que tivessem uma certa disciplina social. E três, que mantivessem um certo padrão de higiene que faria com que eles tivessem menos doença e melhor produtividade. Há vários exemplos que existem ainda nos Estados Unidos e na Europa, remanescentes, alguns mal conservados e outros muito bem restaurados, né? Se vocês forem ao Google, por favor, vejam uma coisa chamada falanstério, na França, e as construções de um cidadão inglês chamado Richard Owen, O-W-E-N, que fez tanto coisas na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, né? E isso teve reflexo no Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Vila Maria Zélia é um exemplo notável. O seu street tinha uma grande indústria e resolveu fazer em volta dessa indústria uma cidade verdadeira, um bairro muito bem montado, com tudo que é necessário para uma vida razoável em comunidade. Você tem as habitações, locais de reunião, clube, igreja, administração, locais de lazer e assim por diante. Está em ruínas hoje, lamentavelmente, não foi conservada, embora tombada pelo patrimônio. Quem mora lá estragou as casas da maior parte, ainda há alguns edifícios interessantes, mas vale a pena pegar um ônibus e ir até a Vila Maria Zélia e visitar o local, porque é muito ilustrativo desse tipo de atitude. Muito bom. Professor Lúcio, esse exemplo que você coloca, né, desses empresários na Europa, nos Estados Unidos, e um exemplo aqui no Brasil de vilas operárias financiadas pelo próprio empreendedor e que ilustram bem um tempo. Seria certo ou seria precipitado eu chegar à conclusão que esse urbanismo, né, sanitarista e mais voltado à qualidade de vida, ele veio por iniciativa, então, do mercado, a priori, não necessariamente como uma política de Estado? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui suspensa no ar para você introduzir o nosso próximo bloco. Tudo bem.